Olá a todos, tudo certo? Vamos falar um pouquinho aí sobre resolução de equações lineares de primeira ordem, tá? Então não vou deduzir a fórmula, não vou fazer aquela dedução do processo, né, para fazer a resolução. Eu quero hoje mostrar mais, focar mais sobre a resolução, tá joia? Algumas coisas básicas eu preciso saber. Primeiramente, que uma equação linear é dado nessa forma. Lembrando que a equação linear geral, né, ela tem derivada segunda vezes a função, derivada terceira vezes a função e assim por diante. Aqui a gente está falando de uma equação linear de primeira ordem, ou seja, você tem apenas a derivada de y em relação a x, você não tem derivada segunda ou terceira. E aí a gente tem a função em x, derivada de y em x, função em x vezes y, igual uma função em x, tá? A gente vai escrever nesse formato aqui. Estando nesse formato, o que eu vou trabalhar? Primeira coisa, eu vou dividir todo mundo por A1x, faz parte da resolução disso. Então, dividindo tudo por A1, eu vou ter dy por dx, né? A1 dividido por A1 é 1, mais A0x dividido por A1x y igual a g de x dividido por A1x. Feita essa divisão, tá? A gente vai ter o seguinte, dy dx, esse termo A0 por AX, né, são duas A1x, né? São duas funções em x, então isso aqui gera para mim uma outra função em x, igual, que eu vou chamar de px, e essa divisão aqui, g de x por a1x, também me gera uma função em x. Eu vou chamar de fx. Dependendo da referência bibliográfica, por exemplo, que eu adota como fx. Tem referências que adota como q de x. Depende mais, então, da referência, tá? Mas pode ser o p de x. Aqui, normalmente, é p de x. Aqui, às vezes, varia um pouquinho, né? Você tem um fx, você tem um q de x. Muito bem. E aí, ó, eu vou ter esse formato. Esse formato eu preciso para trabalhar a resolução de equações lineares. Depois que você colocou nesse formato, você vai ter que a resposta y, ela é a e elevado a menos integral de px dx. Ó, por isso que a importância, né, de determinar o que é o px. O px ele vai fazer parte da minha resolução. Vezes, no colchete, que é uma distributiva, né, integral de e elevado à integral de px dx vezes f de x, lembrando que eu não estou deduzindo, né? Eu vou colocar a forma direto, não estou fazendo dedução dela, né? nesse vídeo. Tá, mais a constante. Então ela fica nesse formato, ó, e, né, multiplicando os dois aqui, no caso deixei em evidência, e a gente pode resolver esse processo, tá? Então, para resolver a equação linear, preciso identificar quem é px, quem é fx, para poder fazer a substituição correta, tá? Vamos pegar um exemplo prático. O exemplo aqui, ele é x dy dx menos 4y igual a x à sexta vezes e elevado a x. Tá? O que a gente percebe? Que isso aqui está no formato de uma equação linear, tem o x na frente, ó, eu preciso tirar esse x daqui, eu não posso ter x, tem que ter um só. Então eu vou dividir todo mundo por x. Dividindo todo mundo por x, eu vou ter dy dx menos 4 sobre x vezes y
igual x à sexta dividido por x é x à quinta, vz elevado a x. Tá? Aí temos que p de x, então, ele é menos 4 sobre x. Lembrando que é o termo que acompanha o y, sendo aqui na frente 1, tá? Então, obrigatoriamente, aqui tem que ser 1. Se já foi dado como 1, tranquilo. E aí eu tenho que ter um y só, né? Tem que ter esse formato, não pode ter y quadrado, nem... aí já cai em outras situações. Mas nesse formato aqui, ó, o p de x é o que está na frente, inclusive com o sinal. E o f de x nosso, da fórmula, ele vai ser o x à quinta vz elevado a x. Certo? Então, lembrando que o termo aqui separado a gente chamou de fx. Tá, aqui está a fórmula. Então, a gente vai jogar, sabemos então que y é igual a e, ó, lembrando aqui, ó, e elevado a menos integral de px. O que é px? Menos 4 sobre x dx, vezes uma integral maior de e elevado à integral de menos 4 sobre x dx, vezes a função fx, né? Vezes a função fx, que é x à quinta e de x dx mais a constante. Tá, como que resolve isso? Sempre resolve as integrais menores primeiro e depois vai desenvolvendo, tá? Então, y igual e elevado, ó, eu posso tirar esse menos vezes menos, dá mais, então dá mais 4. Esse 4 eu posso tirar da integral, então vai ficar integral de 1 sobre x, né? Tá? Integral de 1 sobre x, porque menos com menos dá mais, o 4 eu tirei da integral. Então fica 4 integral de 1 sobre x. Integral de 1 sobre x, sabemos que é ln de x. Vezes, abre colchete, da integral de e elevado. Aqui no caso, ó, não tem o menos fora. Então eu vou colocar menos 4, tirei o menos 4, integral de 1 sobre x, que também dá ln de x, vezes x à quinta e de x dx mais a constante. Aqui eu vou usar uma propriedade de logaritmo, fala e ln de x elevado a 4, a gente trabalhou bastante essa propriedade, né, em outros vídeos, mas aqui você tem a potência, né? Você tem multiplicação, essa multiplicação ele pode jogar para a potência, segundo a propriedade de logaritmo, tá? Então é x elevado a 4 vezes a integral de e elevado a logaritmo neperiano de x elevado a menos 4 vezes x à quinta e x dx mais a constante. Tá? Mais a constante. Aqui eu só reescrevi o processo, aqui eu, tudo igual, o que eu só peguei também a potência e joguei, né? Aliás, peguei a multiplicação aqui e joguei para a potência, segundo a propriedade do logaritmo. Tá. Feito isso, como que isso aqui fica agora? Quando você tem um termo de e elevado a log, né? Então tem uma propriedade que fala o seguinte, ó, base elevado a log na base a de x, por exemplo, é igual a x. Então quando você tem aqui a base, na mesma base do logaritmo, né? Isso aqui dá o próprio logaritmano. Então propriedade também de logaritmo, tá? Só para relembrar um pouquinho. E quando a gente fala, nesse caso, que é e elevado a logaritmo neperiano, ele é log na base e. Então, a base aqui são iguais, ó, a base e elevado a log na base e. Sendo assim, o que vai acontecer? A resposta vai dar o x à quarta. Então, posso dizer aqui que y é igual e elevado a log, então, vamos pôr assim entre parênteses, cortasse, né?
esse ele com log, sobra x à quarta. Então vai ficar x à quarta vezes, não é que corta não, mas aqui é uma operação inversa da inversa, né? Esse cortar entre aspas, tá bom, gente? Aí aqui, ó, mesmo processo, tá? É integral de x a menos 4, né? Ó, o e com ln, né? Cai também na mesma situação, sobra apenas x a menos 4. Vezes x à quinta, vezes e elevado a x dx, mais a constante. Tá? Muito bem. Caímos nisso, dá para melhorar um pouquinho. Y igual a x à quarta vezes integral de x vezes e elevado a x dx mais a constante. Agora a gente tem que resolver essa integral aqui, ó, integral de x e x. Não é uma integral direta, né? Então vamos colocar aqui do lado, ó, x e x dx. E como que resolve isso? Como a gente tem duas funções multiplicando, né, já vai ter que fazer aquela por partes. E aí a gente vai ter integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Tá? Só para lembrar aí a formulinha. Então, quem que é u? U eu vou chamar de x. Normalmente é aquele termo que vai sumir, né? Porque você vai ter que derivar ele. Eu preciso do du lá depois. Ó. O u vai virar du. Então, eu vou pôr na derivada aquele termo normalmente que some, tá? Cada caso é um caso, né? Nesse caso aqui, o pessoal usa aquele liart, né? Mas tem que dar prioridade e ver quem vai resolver. Uma coisa que a gente olha também é se a integral é possível de desenvolver, né? Então, o dv é o outro que sobra. Então, a gente tem u dv. Então, vou chamar isso aqui de u e vou chamar esse termo aqui todo de dv. Então, ficaria e elevado a x dx. Lógico que para o processo dar certo, a derivada tem que ser... derivada, se possível, muito mais fácil. Mas a integral também tem que ser possível de fazer, né? Quando uma integral de x é uma integral simples, tranquilo, dá para ir nesse processo. E a derivada aqui você vê que, ó, derivada de x é 1, né? Então vai dar 1 dx. Então, tranquilo, né? Assumimos com x. E aqui a integral de x também é possível, não está faltando termo, né? A gente poderia emprestar algum termo aqui caso precisasse. Mas aí são vários modelos, né? Não é o foco aqui trabalhar os tipos de integrais. A gente só está relembrando alguns tipos, né? Então, vamos lá. Integral de dv é v. Integral de ex é ex. Certo? Aqui a gente não se preocupa com a constante ainda. Ok? E aí a gente vai só substituir. Ó. Então, eu tenho u, já tenho v, né? Tenho du. Vou substituir na fórmula. Então, integral de u dv, que é x elevado a x dx, ela vai ser igual a u. O que é u? U é x, vezes v. O que é v? V é ex, menos integral de v, que é ex, du. O que é du? Du é dx. Certo? Então, aquela integralzinha lá fica x ex dx igual a x ex menos integral de ex, dá ex mesmo. Pronto. Então, essa integral ela vai ficar isso aqui, ó. Se quiser colocar de uma forma mais o ex evidência, fica x menos 1. Então, aquela integral, ela dá ex menos 1. Já está resolvida a integral. Então, vamos substituir isso aqui, ó. Tá? Então, a gente sabe que y, só copiando aqui, é x à quarta vezes integral de x ex dx mais a constante. Tá? Então, y
é igual a x à quarta vezes essa integral resolvida, que é ex vezes x menos 1 mais a constante. Tá? Nesse caso, daria para multiplicar, né? Caso fosse fazer a distributiva, se quisesse. Né? Esse jeito aqui também é um jeito interessante, mas se vier agora multiplicar, também vai ficar legal. X à quarta e x vezes x menos 1 mais c vezes x à quarta. Não vejo muita razão de continuar mais do que isso. Tá? Aqui o y não é a função implícita, por quê? Porque o y está isolado, né? Então o y já está igual à função. Aqui ele vai dar sempre o y já isolado. Então tá aí, isso aqui já é a resposta, a solução, né, da equação diferencial linear. Gente, o processo era esse, porque eu queria mostrar a forma de resolver, identificar px, identificar f de x, substituindo a fórmula e resolver a fórmula. Tá joia? Então acho que era só isso. Gostou aí, dá um like. Obrigado. Tchau, tchau para vocês, gente.